Boa noite, senhoras e senhores vereadores, serventuários desta casa e a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou através das mídias sociais. Hoje vamos realizar a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 9 de setembro de 2025. Registro a presença na mesa do ex-vereador Ademir José Leme, Mili, e composta a mesa, solicito a segunda secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, doutora Adalto, nosso presidente. Boa noite ao primeiro secretário, senhor Moacir, ao senhor Mili, nosso ex-vereador, a todos que nos acompanham aqui, sejam sempre bem-vindos, e aos nobres vereadores e a todos que nos acompanham através dos seus lares pelo canal do YouTube. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme. Presente. Simonita Moni da Silva Maciel. Presente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus e sob o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segunda secretária Roseli, faça a leitura da ata da sessão anterior. Livro de atas número 28 das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da ata da 25ª sessão ordinária legislativa do dia 2 de setembro de 2025. Presidente, senhor Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira. Segunda secretária, senhora Roseli Jesus Amaral Leme. Vereadores presentes à sessão: Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Roseli Jesus Amaral Leme, Simonita Moni da Silva Maciel e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou o ex-vereador Ademir José Leme a compor a mesa da presente sessão. Em seguida, solicitou à segunda secretária a leitura da ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 26 de agosto de 2025. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura das respostas dos pedidos de informações 51 e 52 de 2025. Projeto de Lei número 24, de 2 de setembro de 2025. Dispõe sobre a instituição da política municipal de distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis para fins terapêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de Pedra Bela e das outras providências. Resolução número 06, de 2 de setembro de 2025. Institui a honraria Mulher Destaque, no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e das outras providências. Ambos os projetos foram acolhidos pela mesa e encaminhados ao jurídico dessa Casa de Leis para as comissões permanentes. Pedido de informação número 56 e 57 de 2025. Este último foi solicitado no decorrer da sessão posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Indicações de número 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 e 275 de 2025, todas acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. O presidente, Dr. Adalto, abriu a palavra aos vereadores para manifestações. Fazendo uso da palavra os vereadores Roseli Jesus Amaral Leme e Murilo de Moraes, Renato Rogério Ferreira e Daniel Aparecido Pinto. O presidente requereu verbalmente a realização do intervalo regimental simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos. Intervalo regimental simbólico. A segunda secretária efetuou a chamada dos vereadores. Estando presente Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Moni da Silva Maciel,
Roseli Jesus Amaral Leme e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o presidente reabriu os trabalhos da sessão. Ordem do dia. Sem matérias para deliberação. O presidente abriu a palavra para explicações pessoais ou de interesse público. Não havendo quem se manifestasse, informou que a próxima sessão será realizada no dia 9 de setembro de 2025. Em continuidade, o presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, fez sua manifestação. Em ato contínuo, declarou encerrada a sessão. O conteúdo integral da sessão encontra-se disponível no canal oficial da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube. www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, sob o título 25ª Sessão Ordinária 2025. Nada mais havendo para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavrei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de setembro de 2025. Presidente, vereador Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, vereador Adão Moacir Ferreira. Segunda secretária, vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme. Coloco em votação a ata da 25ª Sessão Ordinária Legislativa do dia 2 de setembro de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se levantar. Aprovado, portanto, a ata da 25ª Sessão Ordinária Legislativa do dia 2 de setembro de 2025. Por favor, em sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Adão Moacir, que proceda com a leitura do material do expediente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha na casa aqui hoje e a todos que nos assistem pelo canal YouTube. Câmara Municipal de Pedra Bela. Pedra Bela, 8 de setembro de 2025. Ao gabinete da presidência da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, excelentíssimo presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, vimos, por meio deste, apresentar manifestação formal acerca dos fatos envolvendo o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva, pelos fundamentos a seguir exposto. Considerando que foi instaurado inquérito civil nos autos do número 0215 000 796/2025, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para apurar eventuais irregularidades envolvendo a conduta do ex-diretor municipal de saúde, senhor Divaldo Pires de Toledo, e do prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva, em relação ao contrato celebrado com a empresa médica, objeto de anterior pedido de informações formulado por esta Casa Legislativa. Considerando a ausência da publicidade adequada nos procedimentos de licitação adotados pela Prefeitura Municipal, em afronta aos princípios da transparência e da publicidade, que regem a administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal e as disposições da Lei de número 14.133 de 2021. Considerando os frequentes relatórios de alerta emitidos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, além de apontar a ausência de entrega de informações pelo município de Pedra Bela, adverte sobre a possibilidade de tal ato configurar improbabilidade administrativa e crime de responsabilidade. Considerando que há indícios de fracionamento indevido e despesas, configurando pela repetição de contratações com objeto similar ou idêntico, por meio de dispensa de licitação, que pode resultar no excesso de limites legais para esta modalidade, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei de Licitações. Considerando que tal prática
é vedada especialmente pelo Tribunal de Contas e pode configurar manobras para burlar o dever de licitar e comprometer o planejamento orçamentário municipal. Considerando que, conforme resposta ao pedido de informação de número 21 de 2025, o Executivo Municipal revogou o processo de dispensa de licitação número 04 de 2025, sob a justificativa de o termo de referência não abranger todos os serviços os quais a administração pública entende ser necessários para a contratação. Considerando que, após a revogação, a administração pública contratou de forma direta a empresa Angigov, Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada, que ofereceu o maior preço do processo de dispensa de licitação, número 04 de 2025. Considerando que, embora o Executivo Municipal tenha apresentado a justificativa de que o serviço prestado pela empresa Angigov, Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada são diversos do objeto do processo revogado, o relatório de atendimento encaminhado a esta Casa Legislativa através da resposta ao pedido de informação número 31 de 2025. Demonstra de forma clara e inconteste que atividades realizadas pela empresa contratada estavam previstas no objeto do processo de dispensa de licitação número 04 de 2025, anteriormente revogado. Considerando o possível irregularidade na conduta administrativa que revogou processo licitatório em andamento apenas para, posteriormente, contratar diretamente a empresa que havia sido derrotada no certame revogado, e que o fato de objeto das contratações ser essencialmente o mesmo reforça a suspeita de direcionamento de desvio da finalidade pública, violando os princípios da isonomia e a competitividade e a impessoalidade. Considerando que no dia 28 de maio de 2025, o Sr. Fábio Ferreira da Silva realizou a apresentação da audiência pública de meta fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, na condição de sócio administrador da empresa Silva e Benedito Contabilidade M, contratada pelo Executivo Municipal. Considerando que, em resposta ao pedido de informação de número 39 de 2025, o Executivo Municipal declarou desconhecer o vínculo existente entre o Sr. Fábio Ferreira da Silva e a empresa Angigov, Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada. Muito embora conste que por 15 vezes o nome do Sr. Fábio no relatório de atendimento à Prefeitura através da empresa Angigov. Angigov Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada. Relatório este encaminhado a esta Casa Legislativa no dia 22 de maio de 2025, data anterior à apresentação da audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre. Considerando indícios reiterados de que a empresa de prestação de serviços de contabilidade envolvidas no processo de contratação com o Executivo Municipal pode ser atuado de forma coordenada, com indício de simulação de concorrência e posterior favorecimento indevido, configurando possível fraude à licitação e possível direcionamento contratual, em desobediências aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, isonomia e a impessoalidade de interesse público, considerando a existência de pagamentos irregulares de gratificação prevista na Lei de número 84 de 2009, tendo em vista que os valores utilizados com base no cálculo não correspondem, em sua maioria, ao salário base autorizado pela Lei Complementar de número 177 de 2025, o que pode ter resultado na aplicação indevida de percentuais e no pagamento de maiores gratificações em desacordo com a legislação vigente.
considerando que cabe à Câmara Municipal o exercício da sua função fiscalizadora, acompanhar e apurar atos da administração pública, especialmente quando envolve o interesse público e o indício de má gestão de recursos. Considerando que a Câmara Municipal deve atuar como órgão de controle externo do Poder Executivo, podendo inclusive responder pela omissão quando o dever de fiscalizar. Considerando a necessidade de dar transparência à publicidade às ações do Poder Executivo, bem como assegurar a legalidade e a moralidade administrativa nas contratações públicas. Requeremos sejam tomadas as providências cabíveis acerca dos fatos apresentados nesta manifestação. Reconheça a relevância e a urgência da matéria e a importância de sua apuração. Atenciosamente. Câmara Municipal de Pedra Bela, assinado por todos os vereadores. Senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. O Gabinete da Presidência recebeu essa semana um pedido de todos os vereadores, subscrito por todos os vereadores, para que fosse apurada situações que vêm ocorrendo que podem ensejar infração político-administrativa do prefeito municipal, do senhor Vanderlei Lopes da Silva. Dada a gravidade dos pedidos dos vereadores, bem como da responsabilidade inerente a nós e a mim, principalmente enquanto presidente, o qual tem o dever regimental de zelar não só pelos interesses da Câmara, mas pelos interesses do município como um todo, eu recepcionei o pedido dos vereadores, solicitei à minha equipe aqui na Câmara que elaborasse um relatório de tudo que nós apontamos a partir desses pedidos dos senhores vereadores, bem como que levantasse as respostas dos pedidos e informações enviadas a esta casa ao longo dos 9 meses do ano de 2025. Dada essa situação, eu elaboro e solicito a leitura de um ofício aos senhores vereadores para a deliberação. Considerando, por fim, que sou eu que tenho que subscrever, de forma regimental, a partir dos pedidos dos senhores vereadores, eu vou, neste momento, por uma questão de condução e transparência dos trabalhos, eu fico vedado legalmente de conduzir e terminar essa sessão. Então, eu vou solicitar ao vice-presidente desta casa que, a partir desse momento, assuma os trabalhos da presidência e conduza a presente votação do pedido de abertura de comissão processante para a apuração de possíveis irregularidades do Executivo Municipal, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta Casa. Desta feita, solicito ao vereador Daniel Aparecido Pinto que assuma os trabalhos da presente sessão para a condução dos trabalhos. Câmara Municipal de Pedra Bela. Ofício GAB-PB, CMPB número 20/2025. Senhores vereadores, encaminhe para apreciação desta Casa Legislativa o presente requerimento formal para abertura de comissão processante nos termos do regimento interno desta Casa, pelos fatos de fundamento a seguir exposto. Decreto-Lei número 201/67. Nos termos do artigo 4º do inciso
Oitavo, no decreto de lei número 201 /67, constitui a infração político-administrativa do prefeito municipal sujeita a julgamento pela Câmara e os vereadores, sancionada com a cassação do mandato. Oitavo, omitir-se, negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Conforme o levantamento realizado e com base em informações públicas extraídas no portal de transparência do município de Pedra Bela, São Paulo, constatam-se indícios de graves irregularidades na área da educação, que demonstram a omissão da negligência do chefe do Poder Executivo Municipal na defesa do patrimônio público. Importa destacar que as supostas irregularidades, ora apresentadas, foram constatadas por amostragem, não se podendo descartar as exigências de outros casos semelhantes no âmbito da administração municipal. A conduta em questão pode caracterizar infração político-administrativa, uma vez que indica autorização de despesa irregular lesiva aos cofres públicos e falha na defesa do patrimônio do município nos seguintes termos. Pagamento a maior de salários para cargos de comissões e funções gratificadas. Verificou-se que servidores ocupantes de empregos em comissão e funções gratificadas estão recebendo valores superiores ao que determina a legislação municipal vigente e que pode levar a pagamentos indevidos com recursos públicos. Tais pagamentos podem representar dano ao erário e demonstram falha grave do prefeito municipal, principalmente responsável pela gestão dos recursos. Primeiro, diretor municipal de educação. No tocante do cargo, o diretor de serviço municipal de educação, observa-se que o salário base referido ao servidor no mês de março de 2025 passou de R$ 3.225,86 para R$ 4.371. Valor este não previsto na Lei Complementar número 177/2025. Com corolário lógico do aumento injustificado do salário base, temos o recebimento a maior valor da gratificação, levando à aplicação de recursos públicos em desacordo com a legislação vigente, totalizando até o presente data um valor de R$ 9.764,52, recebido individualmente. Não precisa ler a tabela. Supervisão de ensino. No tocante aos valores recebidos pela servidora ocupante da função gratificada do supervisor de ensino, a suposta irregularidade constatada também se refere à alteração alheia à autorização legal a seu salário base. Nota-se que no mês de março o salário da servidora passou de R$ 2.908,07 para R$ 4.145,60, em desacordo com a tabela salarial aprovada pela Lei Complementar número 177/2025. A majoração no salário base reflete diretamente no cálculo de percentual de 80% de gratificação, ratificado pela Portaria número 3.641/2025, levando ao recebimento de R$ 13.365,32, em desacordo com a lei. O diretor da escola, já servidor ocupante da função gratificada de diretor de escola, passou a receber no mês de março o valor
de R$ 4.352,88. O título de salário base de R$ 685,20 a mais do que o mês anterior. Tal alteração no desacordo com a lei complementar de número 177 de 2025 reflete-se diretamente ao cálculo de gratificação de 56%, autorizado pela portaria de número 3.636/2025, além de trazer outros reflexos salariais benéficos à servidora. Conforme o dado extraído no portal de transparência, as diferenças alcançam o valor de R$ 6.412,74 até o presente data. Considerador pedagógico. Coordenador pedagógico, me desculpe. Conforme a portaria de número 3.633/2025, o prefeito municipal autorizou o pagamento a maior a servidora ocupante na função gratificada de coordenadora, PI2, e possível desacordo com os principais da legalidade e moralidade administrativa. No mês de março, o salário base da referida servidora foi majorado de R$ 3.053,47 para R$ 4.015,86, sem respaldo legal para tal alteração. No mês de abril, sem qualquer justificativa legal, o salário base da servidora foi novamente majorado para o valor de R$ 4.213,55. Em consequência direta, a gratificação de 72%, prevista na portaria número 3.633/2025. Também foi impactada, resultado em um suposto pagamento indevido no valor de R$ 692,92, no mês de março de R$ 835,26, no mês subsequente, conforme a tabela abaixo. Essa tabela para você ler, doutor? Desta forma, apurou-se, neste caso, o recebimento do valor de R$ 10.643,56, no desacordo com a legislação vigente. Quinto, o coordenador pedagógico da educação infantil. Conforme apurado, a servidora nomeada para ocupar a função gratificada de coordenador pedagógico da educação infantil passou a receber no mês de março o valor de R$ 4.018,50, aproximadamente R$ 1.349,35, a mais do que o mês anterior. Insta a pontuar que as tais valores não encontram-se amparo na lei complementar de número 177/2025, que fixou o valor dos vencimentos dos professores P1, 2 e 3 como cediço e aumento injustificado do salário base da respectiva servidora, oneras os cofres públicos, ao passo que majora também o equivalente à gratificação de 80%, autorizado pelo Executivo Municipal através da portaria de número 3.637/2025, conforme se verá a seguir. Considerando a soma dos valores recebidos, o montante alcança a quantia de R$ 9.715,32, que representa o possível dano ao erário público. Sexto, o diretor de educação infantil, vice-diretor,
muito embora a servidora tenha sido nomeada para ocupar a função gratificada de diretor da educação infantil, as informações constantes do portal de transparência indicam que a referida servidora ocupa a função gratificada de vice-diretor. No tocante aos valores recebidos a este título, foi apurado o aumento no valor do salário base aproximadamente de R$ 1.237,53, a partir do mês de março de 2025. Aludida majoração com cediço refletiu nos valores percebidos pelo adicional de gratificação, conforme tabela descrita a seguir. Nota-se, portanto, que no período mencionado, apesar do Executivo Municipal ter sido constantemente provocado pela Câmara Municipal acerca das possíveis irregularidades apontadas, a servidora recebeu o valor considerável de R$ 32.389,16, somando-se a gratificação e diferenças salariais pagas. A percepção desses valores em desacordo com a lei pode configurar não apenas desvio de finalidade administrativa, mas também violação direta aos princípios da legalidade e moralidade, além de representar dano ao erário municipal, passível de apuração com as leis casa legislativa. Déficit de R$ 217.082,46 nas contas do Fundeb do primeiro semestre. Há outro ponto grave, a constatação do déficit elevados nas verbas do Fundeb, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, conforme os dados autorizados na data de hoje, dia 9 de setembro de 2025. Tal situação demonstra o comprometimento da saúde financeira do fundo, colocando em risco o financiamento da educação básica municipal, os pagamentos de profissionais do magistério, bem como a qualidade dos serviços educacionais prestados à população pedrabelense. O déficit não apenas compromete as obrigações legais do município com a aplicação correta dos recursos vinculados, como revela negligência por parte do gestor municipal na defesa das rendas e no interesse do município, como prevê o artigo 4º, 8º do Decreto-Lei 201/67. Para a apuração do déficit do Fundeb, foram considerados os dados públicos disponíveis no portal de transparência do município de Pedra Bela, São Paulo, relativos ao primeiro semestre de 2025. De acordo com o registro montante total de recursos recebidos pelo município a título de repasses do Fundeb no período de janeiro a junho, de R$ 3.788.281,90. Por outro lado, a dispensa executadas com recursos vinculados ao fundo, totalizando R$ 4.005.364,40. A diferença entre os valores recebidos e o gasto apurado resulta-se em um déficit de R$ 217.082,46. E o equilíbrio configura desequilíbrio na gestão orçamentária do fundo. Tal situação pode revelar a conduta omissiva e negligente na administração dos recursos vinculados à educação, atentado contra os princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal que deve nortear a atuação do gestor público. Quarto, a ausência de fiscalização efetiva no Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundeb. A ata apresenta a esta Casa referente à reunião do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb. Contém falhas formais, ausência de informações essenciais e inconsistências que comprometem sua validade, sugerindo possível funcionamento fictício do Conselho. Além disso, nota-se a ausência de informações sobre o déficit apontado neste relatório na ata lavrada aos 29 de julho de 2025, levando à conclusão de que não há controle efetivo dos recursos do Fundeb, conduta contrária aos artigos 33 e 34 da Lei Federal de número 14.133 de 2020. A ausência de fiscalização efetiva por parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb pode configurar grave omissão no dever legal de controle social das verbas públicas destinada à educação básica, comprometendo a transparência e a legalidade na aplicação dos recursos e possível afronta aos municípios da data da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e eficiência. Quinto, o atraso frequente e ausência de envio de balancetes e relatórios obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, UNDESP. Foi constatado que o atraso frequente da ausência de envio dos balancetes e relatórios obrigatórios ao TCE São Paulo, via sistema AUDESP, comprometendo a transparência e dificultando a fiscalização externa e desacordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As supostas irregularidades apontam, evidenciam fragilidade na gestão dos recursos públicos, especialmente nas áreas de educação e planejamento orçamentário. A gravidade dos fatos pode configurar em crime de responsabilidade e atos de improbidade administrativa, exigindo apuração rigorosa pelos órgãos competentes. Sexto, a má gestão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foi constatado que o Executivo Municipal deixou de aplicar o percentual mínimo de 30% do recurso recebido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar na compra de produtos oriundos da agricultura familiar, em total descumprimento ao disposto do artigo 14 da Lei Federal de número 11.947 de 2009. A legislação federal estabelece de forma clara e obrigatória que pelo menos 30% do recurso repassado pelo FINDE para o PNAE deve ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Medida que visa incentivar a economia local e garantir alimentos mais saudáveis e adequados à realidade dos estudantes da rede pública. A conduta omissa da gestão municipal ao descumprir tal exigência legal para levar à devolução dos recursos federais, prejudicar a continuidade dos programas e especialmente causar grave prejuízo econômico e social aos agricultores familiares. Do município e região, violando não apenas normas federais, mas também princípios constitucionais da administração pública. 7. Contratado com a empresa médica, o município de Pedra Bela realizou a dispensa por justificativa 1000 ao contrário de 2025, com o objetivo da contratação de empresa especializada
para a prestação de serviço de gestão de equipe assistencial e multiprofissional para o atendimento na Unidade Básica de Saúde Dr. Jorge e Orita, no Centro de Saúde Angelina Santana Esquivini. O modelo licitatório adotado foi a dispensa da licitação, nos moldes do inciso 8º e no artigo 75 da Lei de Licitações, da Lei de número 14.133, de 1º de abril de 2021. Ocorre que, pese as possibilidades elencadas pela lei, alguns pontos não foram observados, as quais serem imissados a seguir. 7º, divergência às informações do ITP. 2º, não observância do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101 de 2000. 3. Emergência fabricada. 4. Falta de cotação com empresas regionais, realidades mercadológicas. 5. Desvio de finalidade. 7º, divergência de informações do ITP. Mesmo não dotado o estudo técnico preliminar, o ITP, folha 06/10 do processo acima informado, traz a necessidade emerge do encerramento do contrato da empresa Prossegue, consultoria e serviço especializado IRELI, que daria em 19 de fevereiro de 2025, ou seja, a finalização da prestação de serviços era fato conhecido pela administração municipal. Não obstante, o ITP menciona que a realização do novo processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico de contratação de profissionais na área de saúde para atuarem juntos à unidade de atendimento encontra-se em andamento, porém, enquanto o processo não finaliza para que ocorra a contratação dos profissionais necessários e fazendo que os já irregulares serviços de saúde fiquem ainda mais precários, o que é inquestionável, os prejuízos que sofre o município, a população, e que poderia se agravar com a ausência desses profissionais. Sugerido o procedimento de modalidade dispensas para a contratação desses profissionais, tendo em vista a necessidade deste para a população Pedra Bela. No entanto, as informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Pedra Bela não se localiza nenhum processo de pregão eletrônico em andamento que antecedeu a elaboração do ITP e a realização do processo de dispensa de número 001 de 2025, ou seja, a justificativa apresentada não é fidedigna e que pode comprometer a lisura do procedimento adotado já nessa gênese. Ademais, os requisitos da contratação, item 04 do ITP, não excessivamente vagos, bem como o levantamento de mercado, item 5, não demonstra de forma clara a metodologia utilizada na pesquisa mercadológica, sendo desacompanhado de elementos mínimos que demonstrem a relação com a estimativa dos valores contidas no item 8, podendo, portanto, comprometer a contratação pelo menor preço, exigência pela salvaguardar o erário público. Outro ponto, não possui metodologia e estimativa de quantitativo a ser contratado, existindo apenas uma tabela referencial, item 7 do ITP.
Ainda neste quesito, o ITP sugere a contratação conforme artigo 75 do 10º XLI da NLL, porém existe tal previsão legal. O termo de referência corrobora com as divergências apontadas no ITP, ao passo de que o seu item 3 e 4 afirma que a contratação pretendida na presente dispensa possui processo licitatório ordinário em andamento através da Secretaria de Saúde para a contratação de empresa especializada para a condução e cumprimento do objeto desta dispensa. Justamente por isso, o prazo do contrato emergencial se dará pelo período de apenas 90 dias, renováveis por igual período, a fim de que se conclua o referido processo licitatório. Novamente reitera-se o desconhecimento do processo anteriormente aberto. Ademais, o contrato assinado não foi dos moldes do termo de referência, porquanto o contrato assinado com a empresa vencedora do certame foi assinado pelo prazo de 12 meses, também em desacordo com as previsões do termo de referência. Sabendo-se que a contratação ocorreu por tempo determinado, não havia necessidade de incutir nos preços verbas trabalhistas que não incidem quanto de contratos por tempo determinado. Assim, há indícios de onerosidade excessiva que poderia e deveria ter sido efetivada pela municipalidade. Não observância do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101 de 2000. Mesmo com essa precariedade de informações, há nos autos o parecer técnico, que prevê que os serviços contratados serão prestados à Unidade Básica de Saúde Dr. Jorge Orita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, bem como o Centro de Saúde Angelina Santana Esquivini, todos os dias das 7 às 19. Ocorre que, até a contratação da empresa, o Centro de Saúde Angelina Santana Esquivini realizava os atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Houve, portanto, a expansão do serviço público ofertado, que indubitavelmente gerou aumento na despesa, sem prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro, em desacordo com o artigo 16 da Lei de número 101/2000. A situação pode ser comprovada, inclusive, com anúncio através da publicação no Instagram da Prefeitura de Pedra Bela, datada de 4 de abril de 2025. O gestor, portanto, se aproveitou de uma necessidade para afrontar os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito embora o parecer técnico contábil tenha verificado a existência de dotação orçamentária específica para este fim, o mesmo documento prevê a insuficiência orçamentária deve ser suportada por créditos. Emergência fabricada. Conforme a justificativa apresentada no documento de formalização de demanda, a contratação emergencial decorre da não renovação do contrato com empresas anterior, prossegue consultoria de serviço especializada IRL, cuja a vigência encerrou-se no dia 19 de fevereiro de 2025. Se o gestor da abertura do processo de dispensa reconhece
a previsibilidade do encerramento do contrato. Não estamos diante, então, de situação impacta a justificar a contratação emergencial. Insta a pontuar ainda que teve o gestor lapso de tempo mais do que é suficiente para organizar e providenciar as medidas administrativas cabíveis, de forma a evitar a situação de urgência que efetivamente ocorreu no final da vigência do respectivo ajuste contratual. Ressalta-se que o próprio Ministério Público de Contas faz alertas contundentes acerca da falta de planejamento aliada à desídia administrativa, representar grave afronta aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, além de caracterizar o descumprimento direto do princípio do planejamento, artigo 5º e 18 da Lei de número 14.133 de 2021, além da má gestão de recurso público. No caso da emergência ficta ou fabricada, a negligência, não urgência e conclusivamente nitida a ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, incumpridos do artigo 37 da Constituição Federal, além de afronta direta aos ditames da Lei nº 14.133 de 2021, caracterizando ato de improbabilidade administrativa por parte da autoridade contratante, estando sujeita às regras elencadas da Lei de número 8.429 de 92. Falta de cotação com empresas regionais, realidade mercadológica. Conforme a conclusão do parecer técnico, a empresa vencedora do certame, GESP, Gestão de Projeto Educação e Saúde Limitada, teria ofertado o menor preço, além de cumprir todas as exigências técnicas, jurídicas e financeiras para a contratação. No artigo 23, primeiro da Lei de número 14.133/2021, traz parâmetros para a estimativa dos valores na aquisição de bens e contratação de serviços pelo poder público que devem ser adotados pelo gestor. Além dos parâmetros legais, o IMPC recomenda expressamente que o gestor não utilize como única fonte de pesquisa os preços de cotações obtidas, junto aos fornecedores, ressaltando a necessidade de priorizar bancos e dados públicos, atas de registro de preços e contratações anteriores, instrução não atendidas quando a elaboração da estimativa de preços pela municipalidade. Observa que, ao julgar pelos documentos que instruem o processo, nenhuma empresa participante trouxe cotações que refletem a realidade mercadológica regional. Frisa-se que a empresa Gênesis Gestão em Saúde, constituída em 14 de novembro de 2024 e sediada em Macapá, Estado do Amapá, sobre o mesmo aspecto, nota-se que a empresa Sulit Compliance e Gestão Médica Limitada é sediada na cidade de Brasília, Distrito Federal. Ao desconsiderar a peculiaridade do mercado regional, o responsável pela contratação compromete a eficiência da pesquisa de preço, já que a realidade mercadológica varia significativamente entre regiões. Destarte, considerando tais falhas ou inclusividade das cotações realizadas por empresas de outro estado, dificulta ainda a concorrência regional, porque fixam preços
incompatíveis com a realidade econômica local. Tanto assim é que todos o atestado de capacidade técnica juntados pela empresa vencedora foram elaborados por declarantes do Estado da Bahia e Amapá, corroborando com o erro de metodologia da fixação dos valores estimados para a contratação e, por conseguinte, afrontando-se o princípio da economicidade, previsto expressamente no artigo 5º da Lei de número 14.133, 2021. Quinto, desvio de finalidade do contrato. O contrato firmado através da dispensa por justificativa 1000 ao contrário 2025 tinha como objeto a contratação de 11 cargos com 21 profissionais conforme quadro integrante no contrato firmado entre a municipalidade e a empresa GESP, Gestão de Projetos e Educação em Saúde Limitada, conforme se observa. Ocorre que, em vistoria em loco, realizada por vereadores, foi observada a presença de outros profissionais contratados pela referida empresa para a prestação de serviços à municipalidade. Foi observada a presença destes profissionais na unidades de saúde, bem como no programa Acolher para incluir PAP. Ressalta-se que os profissionais lotados e desenvolvendo suas atividades foram contratadas em desacordo com a contratação realizada pela municipalidade, caracterizando claro desvio de finalidade da contratação pública, como meio de burlar o devido processo licitatório. Há que se esclarecer que, conforme o sedimento na legislação brasileira, todo aquele que desempenha atividade típica da administração pública, considerando funcionário público, inclusive aqueles que trabalham para a empresa prestadora de serviços, contratada ou conveniada para a execução dessas atividades. Todo ato praticado pela administração pública possui uma finalidade própria, ao qual deve ser rigorosamente seguida. No caso em apreço, a administração pública municipal se valeu de um contrato em valores exorbitantes para a contratação de profissionais diversos daquelas contido na referida tabela, integrante de todo o processo, bem como contratado assinado com a municipalidade. O ato é enviado de irregularidade, ao passo que sequer houve a possibilidade de regular processo licitatório, pesquisa de mercado e levantamento de valores para o pagamento de tais profissionais que jamais poderiam ser contratados pela empresa, pois em nenhum momento houve sequer a menção desse serviço no procedimento realizado. Forçoso se mostra a tentativa de não caracterização de dolos nas contratações. O ato foi praticado de forma consciente, planejada, executada, gerando indiscutivelmente danos ao erário público. A forma do desvio da finalidade das contratações, ou seja, do próprio contrato em si, deixa clara a ocorrência da sua hipótese do inciso 7º e 8º do artigo 4º do Decreto de Lei número 201/67, o qual diz: Sétimo, praticar contra a empresa disposição de lei, ato da sua competência ou omitir-se da sua prática. Oitavo, omitir-se, negligenciar na defesa de bens, rendas, direito
o interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. Houve, portanto, a omissão clara, planejada, ordenada contra as disposições legais sobre a prisma da contratação pública, o qual sequer possui qualquer procedimento. Aliás, a municipalidade realizou o pagamento à empresa de forma integral, que rateou o valor nas mais diversas contratações, em total desacordo com o processo licitatório com o próprio contrato celebrado entre as partes. Pois bem, a prática dessa forma é uma clara omissão, quando ao zelo é a defesa dos bens, das rendas e do próprio erário público como em todo. Oitavo, a contratação de empresas perdedoras no certame, Diretoria da Fazenda. Conforme a resposta ao pedido de informação número 21/2025, o Executivo Municipal informou que revogou o processo de dispensa de licitação número 04/2025 sobre a justificativa de o termo de referência não abranger todo o serviço, os quais a administração pública entende ser necessário para a contratação. Todavia, após a revogação, a administração pública contratou de forma direta a empresa Angigov Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada, que ofereceu maior preço no processo de dispensa de licitação número 04/2025. Ressalta-se que, embora o Executivo Municipal tenha apresentado a justificativa de que o serviço prestado pela empresa Angigov Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada são diversos e objeto do processo revogado, o relatório de atendimento encaminhado a esta Casa Legislativa através da resposta de pedido de informação número 31/2025 demonstra-se de forma clara e inconteste que as atividades realizadas pela empresa contratada estavam previstas no objeto do processo de dispensa da licitação número 04/2025, anteriormente revogado. Desta feita, há fortes indícios de irregularidade na conduta administrativa, que revogou o processo licitatório em andamento, para, posteriormente, contratar diretamente a empresa que havia sido derrotada no certame revogado. Ademais, o fato e objeto das contratações ser essencialmente o mesmo reforça a suspeita do direcionamento e desvio da finalidade pública, o que violaria os princípios, a isonomia e a competitividade e a imparcialidade. Insta a pontuar, ainda que no dia 28 de maio de 2025, o senhor Fábio Ferreira da Silva realizou a apresentação da audiência pública às metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2025, na condição de sócio administrador da empresa Silva e Benedito Contabilidade ME, contratada pelo Executivo Municipal, apesar de, em resposta ao pedido de informação número 39/2025, o Executivo Municipal declarar desconhecer o vínculo existente entre o senhor Fábio Ferreira da Silva e a empresa Angigov Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada. Muito embora conste por 15 vezes o nome do senhor Fábio no relatório de atendimentos à Prefeitura, através da empresa Angigov Contabilidade e Serviço Administrativo Limitada. Relatório este encaminhado a esta Casa Legislativa no dia 22 de maio de 2025, data anterior à apresentação da audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre. Portanto, há de fato indícios reiterados dos quais a empresa de prestação de serviço de contabilidade envolvidas no processo de contratação com o Executivo Municipal
pode ter atuado de forma coordenada com indícios de simulação de concorrência e posterior favorecimento indevido, configurando possível fraude à licitação e possível direcionamento contratual, em desobediência aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, isonomia, impessoalidade e interesse público. Há que se apurar, por fim, as numerar e a inconstáveis compras realizadas sem licitação que podem inserir despesa vedada pela legislação. Diante dos elementos sumariamente apresentados, requer-se a abertura desconhecendo comissão procedente nos termos dos artigos 128 do regimento interno dessa Casa para a realização do devido processo de licitatório, no mais, reitera-se a constante no pedido dos vereadores. Apuração de possíveis infrações políticos administrativas cometidas pelo prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva. Ressalta-se, desde já, que os trabalhos da comissão processante observarão o disposto no decreto de lei número 201/1967. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 9 de setembro de 2025, doutor Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Esgotadas as matérias a serem tratadas, nesse expediente está aberto o uso da palavra aos nobres vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nos termos do regimento interno dessa Casa, suspenda a sessão por 15 minutos, para a realização do intervalo regimental, antes do início da ordem do dia. Nos termos do artigo 2º. Oi? Nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º, artigo 163 do regimento interno dessa Casa, o intervalo regimental poderá ser simbólico. Há requerimento dessa presidência ou de qualquer vereador. Portanto, requeiro e coloco em discussão e votação o intervalo simbólico para deliberação da ordem do dia. Está em discussão, não havendo mais queira discuti-la, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, pode se levantar. Solicita a segunda secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Doutor Adalto José Maciel Leme. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Presente. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme. Presente. Simonita Muni da Silva Maciel. Presente. Adão Assir Ferreira. Presente. Havendo quórum regimental, declaro reabertos
a sessão, os trabalhos da presente sessão. Solicita a segunda secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Você não. Senhor Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Por unanimidade dos votos, está aberta a comissão processante para apurar suposto crime político-administrativo do prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva, nos termos do Decreto de Lei número 201/67, Lei Orgânica desse município, e regulamento interno desta Casa. Solicito à comissão processante que proceda com a nomeação do presidente e do relator, bem como se dê ciência ao senhor Vanderlei Lopes da Silva, nos termos legais. Antes Agora a gente vai proceder ao sorteio da comissão. Vamos sortear 3 nomes para fazer parte da comissão. Ó, Daniel Aparecido Pinto. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Noel Rosa Marques. Renato Rogério Ferreira. Adão Moacir Ferreira. Simonita Moni da Silva Maciel. Roseli Jesus do Amaral Leme. Coloca
A tampa, ó. Moacir, por favor. Vou tirar. Adão Moacir Ferreira. Eu sorteio o próximo? Possível. Não. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Suspende agora? Suspenda a sessão por 5 minutos para escolher o presidente e o relator da comissão.
Retomando aos trabalhos, solicito a segunda secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Presente. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme. Presente. Simonita Muni da Silva Maciel. Presente. Informo que o escolhido foi senhor Adão Moacir Ferreira, presidente. Senhor Murilo de Moraes, relator. A comissão encaminha os autos desta casa e de ciência ao senhor Vanderlei Lopes da Silva para manifestação nos termos legais. E antes ao jurídico. Agora eu chamo de volta aqui o senhor presidente, doutor Adalto José Maciel Leme, para fazer o encerramento dos trabalhos de hoje. Boa noite a todos, obrigado. Não havendo mais matéria, fica aberto nesse momento para que os senhores vereadores possam fazer uso da palavra para explicações pessoais ou matérias de interesse público. Vereadora Roseli? Senhor presidente, nobres vereadores, nós acompanhamos aqui a leitura e a abertura desse processo. E nós vimos que foram apontamentos que foram técnicos, né? São apontamentos técnicos. E eu acredito, eu tenho certeza, que o senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva, com a sua equipe técnica, irá responder a todos esses apontamentos. Haverá um tempo. São 90 dias, senhor presidente? Eu preciso confirmar, acho que são 30 dias. 30 dias. 90? Então, eu preciso confirmar, não me lembro de cabeça. 90? Então, haverá um prazo, explicando melhor a todos que estão nos acompanhando, haverá um prazo para a defesa também do prefeito e da sua equipe técnica. Quero dizer a todos também que não é fácil para nós, vereadores, estarmos aqui compondo essa comissão, fazendo parte, como os nobres vereadores, né, que foram, através dos sorteios, escolhidos para fazer parte dessa comissão. Então, eu peço, com muito carinho, ao senhor prefeito, com a sua equipe técnica, que responda tecnicamente todos esses apontamentos. Só isso, senhor presidente. Continua aberto. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou encerrar a sessão, mas antes eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores. Como falou a vereadora Roseli, é um momento que não é fácil para uma Câmara Municipal. Demanda muita coragem. E vai além. Mostra o comprometimento com o bem público e não com os nossos interesses pessoais. A todos os vereadores que tiveram a coragem hoje de solicitar a abertura de procedimento, de votar favorável, a comissão que vai acompanhar isso demonstra coragem. E além da coragem, demonstra o espírito público dos vereadores. Não se fala e não se coloca aqui em discussão lados políticos. Coloca-se em discussão a população pedrabelense, o município de Pedra Bela, os princípios que regem a administração pública. Quem nos acompanha
sabe que esta casa, desde o princípio, vem apontando essas inconsistências. As inconsistências no setor de licitação, as compras diretas, porque eu não posso falar que seja dispensa de licitação, porque não vejo procedimento. E hoje, os senhores demonstram estar do lado do povo, independentemente de qualquer bandeira política. É responsabilidade social. Todos nós sabemos as dificuldades do que nos trouxe até aqui. Para que essa apuração seja feita, e será feita, tenho certeza, pela comissão, com muito rigor, muita técnica e muito respeito ao contraditório e à ampla defesa. Hoje nós trazemos apontamentos. Ninguém aqui hoje está condenando ninguém à prática de qualquer crime político-administrativo. Nós trazemos indícios. E esta casa, com a seriedade, vai apurar. Aos senhores vereadores, todos percebem, eu não voto nessas questões, enquanto presidente da casa, eu apenas conduzo os trabalhos. Quando eu recebi esse ofício de vocês, eu recebi com grande preocupação, e não iríamos nos omitir, inclusive porque nós responderíamos pela omissão. E é meu dever zelar por todos os vereadores por esta casa. Novamente, parabéns pela coragem. E novamente eu falo para vocês do orgulho de presidi-los enquanto vereadores. Meus parabéns a vocês pela coragem, pela determinação e por mostrar o ímpeto público na condução das coisas dentro desta casa. Teremos aí todos os prazos regimentais, os prazos para apresentação de defesa, enfim, todo o trâmite do devido processo legal. E a partir disso, cada vereador fará o exame sobre os apontamentos. E nós vamos instruir claramente todo o processo, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa. Mas são situações que a gente vem acompanhando e que a gente precisa cuidar para que não possamos ter problemas aí grandes para o município e que talvez a gente vá perder algumas questões que conquistamos aí nesses períodos. E eu vejo o trabalho de vocês e sou muito honrado em presidi-los, novamente deixo isso registrado. Ontem estávamos no Agenda de São Paulo e voltamos, nós tivemos mais uma conquista. Então, ontem fui informado pelo assessor do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo que, através do trabalho desses vereadores, nós conseguimos um trator para o município. Através do trabalho desses vereadores, na quinta-feira, nós vamos receber uma viatura nova para a Polícia Militar. Então, nós estamos trabalhando em todas as frentes necessárias. Parabenizo os senhores vereadores novamente pela coragem. Comunico que a próxima sessão será no dia 16 de setembro de 2025, né? Declarando encerrado aí os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.